Bem-vindo. Programa jovem, tu. Ok, vamos lá. Tu. Então, como Estás bem, tu né? estás? Estou bem, Estás bem? estou bem. Quem é que é a Marisa? Para quem não sabe. Sou eu. Sou eu, estou aqui hoje. Aqui, inspiracional. Não, eu sou Marisa, tenho 35 anos, sou de Aveiro, sou licenciada em Gestão e Planeamento em Turismo e trabalhei em hotelaria, agência de viagens e depois decidi mudar de vida e fui para o comércio. Ok. Porquê essa mudança? Calhou. Calhou. Achei que era muito tédio a agência de viagens, era sempre aos mesmos sítios, as viagens que as pessoas queriam. Ok. Eu- Já sei, a pessoa aparecia lá. Açores. Não, se fosse Açores era interessante. Paris. Não, Palma de Maiorca, Londres. República Dominicana, e depois tínhamos que pedir passaporte e nem sequer sabiam onde é que era a República Dominicana. E eu dizendo, isto se calhar não é assim tão interessante. Então, olha, antes de escolher o país, então, olha, vamos lá aqui Uma aula aula geográfica. geográfica. Então, é Sim. aqui, estás a ver? E pronto, e acabei por ir para o comércio, tive 2 part-times durante 5 anos e depois, no meio disto, tive a minha filha, que já tem 6 anos, depois nasceu o meu filho e nessa altura foi quando decidi mudar um bocadinho e começar a partilhar tudo aquilo que eu sabia, ou que achava que sabia mais que os outros, não é? Sim. Vamos aqui também não querer ser arrogante. E agora criei já o são blog. 7. Pois, isto é, a família foi aumentando. É verdade. Depois criei o blog então. O Agora Somos 7. Que no meio disto explicar quem é que somos os 7, não é? Pois. Eu e o marido, pronto. Portanto, Logo 2. tem que se começar por algum lado. Yeah. Depois, Logo 2. vieram 2 cães labradores. Um de chocolate e um preto lindos, de morrer. Depois, ou se calhar um bocadinho antes, a sobrinha. Que estava aqui a olhar, o meu apoio. Que já tem 18 anos e os cães têm 10 e 11, portanto. E depois vieram os filhos. Pronto, daí somos 7. E já dão 7. Somos os 7. A senhorinha já está com um sorriso a te ver, Sim. faz parte dos 7. Faz porque a minha irmã tinha um café na altura, quando ela era pequenina, e então ela passava muitas horas connosco. E pronto, faz muito parte da família, claro. Então, e o que é isto dos Somos os 7? É um blog, então, que eu destinei a ser conteúdo familiar. Só que depois eu tinha tantos assuntos, tantas paixões, que comecei a alargar o leque do blog. Então falamos um bocadinho de viagens, falamos de tecnologia, e aí convidei o marido para escrever para o blog. Falamos espiritualidade, whatever, o que for que me lembro no dia. E poupança, que esse é um dos temas que eu mais gosto. Pois, é que vocês são 7 e hoje em dia ser já 2 às vezes já é complicado. Agora 7, se não Sim. souberes gerir o dinheiro é complicado. E olha que os cães levam muito dinheiro. Pois, parece uma labrador. Há 11 anos ali, ó. Não, ainda por cima doentes. Pois. Porque depois são de raça pura mesmo, então têm muitas doenças também e pronto. E então levou-me sim a uma grande gestão financeira e eu comecei a pensar, fogo, então se calhar tenho que começar aqui a Tem partilhar que- aqui algumas dicas. É isso que vais partilhar aqui connosco hoje. Pois, espero que sim. Então, Uma coisa que é sempre muito difícil. Como é que eu posso criar os meus próprios limites? de orçamento familiar. Não sair com muito dinheiro de casa. Não, a regra do ponto número 1, não gastar mais do que aquilo que tu ganhas. Pronto. Acho que é esse o limite. Se ganhas 600, não vais gastar 700. Não te metes em dívidas. Isso é um bom princípio. Se começares assim no início da tua vida profissional, à partida não vais ter problemas. O problema é quando começamos a acumular créditos e a querer ter mais do que aquilo que nós podemos pagar. Portanto, acho que E o com os limite é esse. créditos vêm os juros. E com os juros nunca mais sais dessa. Não, agora já há muitos créditos que dizem sem juros e depois quando vais a ver já estás numa bola. Portanto, é esse o limite. Bolinha de neve. É esse o limite. Não gastar mais do que aquilo que se ganha. Pronto. Conceito número 1. Ok. Depois, Conceito número 2. conceito número 2. É ganhar. É importante ganhar. É trabalhar para ter. E aquele jovem que até pensa, mas aquele ali deram uma sugestão de 300 euros por mês. Daquele Mas trabalho. não tenho mais nenhum. Sim, ele deve optar por isso ou ficar à espera até que apareça. Aconteceu-me isso, em que fui a uma entrevista de trabalho e era um part-time, não é? E disseram, olha, tu vais ganhar isto. Eu estava no subsídio de desemprego na altura, tive 2 meses no subsídio de desemprego, e disseram-me isso, olha, tu vais ganhar menos do que o que estás a ganhar no subsídio de desemprego. E eu, tipo, mas não tem mal, porque vamos ter subsídio de férias, subsídio de Natal, vamos ter os domingos, que é paga duplicar no comércio. Portanto, se calhar no fim das calhar até contas, compensa, isso não é? compensa. E depois até calhou muito bem, porque era uma loja que ia abrir e afinal até nos recrutaram a 8 horas. Durante Ok, ali os ok. meses de Natal, Porque ias fazer o quê? Ias fazer só 4 horas? só 4 horas por dia. Part-time Era normal. part-time de 4 horas. Portanto, até correu bem. Portanto, Sim. o meu conselho é vão trabalhar.
Se calhar ver as condições e tudo mais. Exatamente. Marisa, achas que os jovens cada vez gastam mais dinheiro à toa? Não. Não, eu acho que não. Não conheço muitos, só tenho a sobrinha como referência, que fez 18 anos há pouco tempo, portanto tem que viver com a mesada que tem. Mas eu li alguns estudos mesmo europeus e dizem que não, que os jovens estão cada vez mais conscientes. Aliás, acho que há um problema mesmo de que são pouco consumistas. Portanto, é um problema para o marketing, de como é que incentiva os jovens. E eu noto, tipo, sou da geração dos 30, não é? Portanto, e a única dívida que eu tenho que noto é a casa. Ok. Nem o carro. O carro está pago também. Portanto, Ok. E achas que hoje em dia até os jovens optarem por dividir a casa entre outros jovens, ou seja, dividir por 3, 4 pessoas, Boa ajuda sorte. a pagar os ajuda, mas Ok. boa sorte com isso. Porquê? Porque viver com outras pessoas... Temos que habituar aos hábitos deles, não é? Eu costumo dizer muitas vezes, se viver com os nossos pais é difícil, então imaginem o que é viver com estranhos. Portanto, Pois. boa sorte com isso. Sim, porque aí deixa de ser os pais para nós. Olha, arrumem isto, olha, para sermos Mas depois- nós para os outros, deixas tudo desarrumado, não é? É que depois Yeah. vai começar a notar-se, sim. E o comerem a comida uns dos outros, imagino. Eu nunca vivi na universidade, eu estudava em Aveiro e vivia em Aveiro. Mas tinha imensas colegas que chegavam ao frigorífico e tipo, alguém comeu a minha comida. Portanto, viver em comunidade pode ser bom financeiramente, mas Algumas coisas Cuidado. são difíceis. Ok. E workshops? Tens? Fazes? olha, eu organizei alguns, mas nunca cheguei a dar. Ok. E eu julgo que, ainda estou a tentar descobrir o porquê, mas julgo que será que as pessoas que ainda não estão dispostas a pagar para ouvirem dicas de poupança, porque assumem que as sabem. Ok. Acho eu que é isto. Sim. Pronto. Porque eu já pus workshops a 12 euros e era um workshop de 4 horas e tive uma ou outra inscrição. Não era o suficiente para eu me deslocar Sim. para dar. Pronto. Também já escrevi então um librozito que eu chamo um mini livro e agora tenho só em formato e-book. Ok. E pronto, eu vou tentar pôr agora. Como é que ele se chama? Poupar só 12 dias por ano. Mas assim já estamos a revelar aqui. Ah, o segredo. Não, estou a brincar. Logo tudo. Porque É para termos novidades. Pronto. Tá Não, a o nome ver? do livro verdade, ajuda, o nome tens do razão. livro ajuda a Ok. revelar um bocadinho qual é aqui uma dica de poupança importante. Pronto, imagina, eu sou jovem e eu quero saber num mês. És mesmo jovem, Sou efetividade. mesmo, agora é mesmo, literalmente. Realmente a vida. Ele estava Lá a vem falar as tipo, piadas. eu sou um Lá senhor. vem ah. É piadinhas, não É é? jovem, criança. E tens o teu salário. Muito Sim. É bem. verdade, o meu salário até é anual, não estou a brincar. Imagina, como é que um jovem se consegue gerir mensalmente para aqueles que estão a viver, se calhar, em casa dos pais e não têm contas para pagar e aqueles Sim. que já têm contas para pagar. Como é que eles conseguem gerir? Olha, aí eu entro muito, como eu sou mãe de 2 crianças, como eu costumo dizer, eu pergunto muito, mas vocês têm noção de que vão ter que pagar água, luz, gás, renda de casa, prestação do carro? Têm noção quando começam a trabalhar que vão ter que fazer isso tudo, se quiserem ir viver sozinhos? Porque há aquele charme, aquele encantamento que nós pensamos, Sim. e agora é que vai ser? Vou fazer minhas próprias regras. E depois quando vais a ver, eu ganho 600, só 400 ou 500 já foram para o alojamento, para as despesas e agora vivo com o quê? Pronto. Mas há uma dica internacional, isto não a inventei, é mesmo dos gurus da poupança, não é? Que deves poupar 5 a 10% do teu rendimento. E se tu começares logo do princípio isso e se calhar pões assim, se calhar não vou já sair de casa dos meus pais, deixa-me ficar aqui mais um pouco para fazer aqui um bocadinho de poupança e depois então... Ou seja, Ter criar assim uma uma margem, estabilidade, Criar não é? uma margem. Isso chama-se um fundo de emergência. Todos devemos ter, jovens, adultos, todos devemos ter o fundo de emergência. E é com essa poupança que tu vais fazendo, que é 5 a 10%, também tens que ver, não é? As tuas despesas. 5 a 10% do teu rendimento vai para esse fundo de emergência. Gastas quando esse fundo de emergência? No imprevisto. De repente chegas e o teu carro tem os 4 pneus furados. Isso é um imprevisto. Sim. Não é? Então ter um mapa orçamental é muito importante. Sim. Sim, definires logo, olha, eu ganho isto e vou ter que pagar isto, quanto é que me sobra, pronto. Só que a dica aqui muito importante é não deixares a tua poupança para o fim. Tipo, é uma Se regra... sobrar... Depois eu tiro, depois eu te conto, vais a ver onde é que eu é tenho isso Ah, mesmo. eu acho que a sobrinha também percebe disso, que ela estava. A sobrinha estava, a poupança deste mês já foi. Não, é porque, por exemplo, os jovens vivem com mesada, alguns, os que ainda não trabalham, então, vivem com mesada. Então ali, alguns têm que pagar o passe do autocarro, ou as refeições na escola ou na universidade.
Mas se deixam para o fim, se calhar foram a um bar, foram a um restaurante. Já foi. Pronto. E então também uma regra logo o ideal é fazeres no início do mês. Pronto. Tirar Chegas logo logo, ali. chama-se pague-se a si mesmo. Então chegas no fim e contas que aquela é uma despesa. Ganhas 600 euros, 10% são 60 euros. Olha, então vou esquecer estes 60 euros e vou montar então, construir o meu fundo de emergência. Para se algum dia chegar ao carro e tiver os 4 pneus furados, olha, ao menos tenho. Não vou passar necessidade do resto do mês. Exatamente. E achas que é importante também gerir as prioridades que nós temos? Sim, Por mas exemplo, isso... comprei uma casa nova, quero um móvel, quero uma mesa, quero um tapete para pôr debaixo da mesa e vou já comprar tudo. Não, se não ganhas o tudo... Para comprar o tudo, não é? Não ganhas o tudo, não. Eu mesmo, com a minha idade agora, como eu costumo dizer, e também vou mudar de casa, e eu ando para aí há 2, 3 meses a comprar. E quando mudar, mas também já fiz tens... esse meu fundo e tenho um Para orçamento conseguir. e já sei, aquele armário... Eu, por exemplo, defini que queria uma poltrona e não ia gastar mais de 180 euros para a poltrona. Tanto andei, que ela custou-me 119 euros. Pronto. E agora tu pensas, mas vais gastar essa diferença dos 119 para os 180? Não. Vai poupar. Deixa estar, deixa estar. Porque se for preciso vai aparecer aqui uma outra coisa, um candeeiro que faltou, que a gente se esqueceu na casa de que faltava comprar, então mais vale deixar. Mas é importante definir um orçamento e depois ser rigoroso. Formos a ver, Isto é outra euro a coisa. euro, a cada compra, ao final do mês dá muitos euros. Portanto, mas é outra regra da poupança, é tu seres rigoroso contigo e com as tuas contas. Se não queres ficar sem nada. É ser... Estar ali mesmo, Sim. ok, é aquilo, é aquilo. Não há mal nenhum. Eu acho, a mim, por exemplo, não me custa nada ser rigorosa, porque se tiveres o objetivo, como ela estava a dizer, tu no fim depois vais ter as tuas coisas. Então está lá o teu prémio. Não é impossível, alcança-se. Exato. Pode demorar 2 meses, pode demorar 1 ano, mas está lá. O nosso problema hoje em dia, até que estávamos a falar do digital, é que temos tudo assim. Queremos Então, tudo muito rápido, queremos É. viver rápido, não é? Então nós pensamos que se é para ter tudo já. Pois, mas então... Temos de controlar aí as emoções, certo? Sim, sim. Esquecemos que olha. aquilo que os nossos pais têm já conquistam há Sim. 50 anos. E mesmo assim, se calhar... E mesmo assim, exatamente. Pronto, coitados, se calhar mesmo assim não tiveram tudo ainda que queriam. Que queriam, exatamente. Não é? Portanto, há coisas que eles depois não nos transmitem. Claro. As pessoas às vezes pensam, agora vou poupar aqui se calhar um bocadinho nas refeições, não vou estar, às vezes a isso é pessoa uma boa exagera ideia. muito, não é? Como poupar nas refeições sem passar fome? Não, levar a marmita de casa, não é? Isso é ótimo, porque aí quem sai do bolso é dos pais. Portanto, não é? Se estiver em casa, Sim, se estiver em casa. Era o que eu fazia antigamente. Então, Isso é sai do uma bolso tática. dos pais, portanto é ótimo. Se sair do teu, olha, é óbvio, tu vais ao hipermercado e custa 30 cêntimos um pacote de esparguete que dá-te para mais do que uma vez. E se vais a um restaurante não gastas menos de 5 euros. Se for em É Lisboa, verdade. provavelmente 7, não é? Não gastam menos. Portanto, levar as Aproveitar as marmitas... promoções da carne, disto e daquilo, não é? Portanto, sim, os cupões, há malta que não gosta, olha, mas a gente tem que aproveitar. Na América eles são malucos, nós já há imensos programas americanos e eles vão e chegam à caixa e não pagam nada, porque aquilo é só cupões. Sim. Olha, as empresas também nos dão, nós então, se é uma coisa que nós consumimos, aproveitamos. Só que Acha aqui, que há aqui é uma- diferente, aqui não acumula cupons. Não, Aqui não dá para pronto. acumular Mas olha, eu, por exemplo, tenho de uma insígnia, não sei se a gente pode aqui revelar, não é? Mas eu tenho uma insígnia, um cartão e vou usando aqueles cupons dos 10%. Ok. Eu vou pondo. E depois pergunto, mas porquê é que não gastas? Não, não gasto. Eu só gasto, vou-vos dizer, eu passo o ano todo a acumular aqueles 10% das compras mensais para o Natal. Yeah. Então, em dezembro, eu vou lá naquele fim de semana que eles fazem os brinquedos a 50% e vou lá com esse saldo do cartão e pago os brinquedos dos meninos, que nem é tanto para os meus, é mais para oferecer Sim. ao dos outros, não é? E não me sai do orçamento familiar. Porque eu já Olha. tinha aqui naquele mês fazer as compras para a casa, não é? Sim. Então, Foi tudo cupons que acumulou imagina, eu aos gasto à poucos. volta de 400 euros por mês em hipermercado. 400, 500. São 40 euros dos tais 10%. São 40 euros. Todos os meses ali, depois chega a dezembro, olha, chego lá e pago, está feito. Exatamente. Ok. Não me custa nada. Eu acho que é essa também aqui, é sermos rigorosos, sermos pacientes, É ser disciplinados em Yeah. tudo o que fazemos. disciplinados. Não queremos viver com rapidez, calma, vamos conseguir ter tudo.